Terminei, cambada de rei. Você também, mãe. Tá bom, vô? Tá bom? Cadê o seu presente? Cadê? Por quê? Seu presente? Presente? O Ney foi lá levar o presente, você não estava lá? Ficou sem Você presente. ficou sem. Levar o presente aonde? Eu não Dia dos estava lá? Pais. É. Eu te dou um presente. Depois ele te dá. Feliz Dia dos Pais. Até o meu promisso, viu, filho? Ó, toma! Dá um abraço dele. Um abraço! Foi você. É isso. Seu presente. Você ficar cheiroso pra véia. É na reta para nós dois. Eu gostaria de viver mais uma vez o meu tempo de criança, de 7 a 8 anos, capinando na roça, com meus irmãos e rindo. Ria mais que trabalhava, mas estava na roça. Eu gostaria de viver aquele tempo. Tudo que eu fiz na minha vida foi isso. Eu trabalhava, eu juntava meu dinheiro, quando alguém precisava eu ajudava. Eu faria tudo que eu fiz para mim ser o que eu sou. Eu tinha a tapeçaria Andradina. Só que cheguei aqui e eu não enfrentei a tapeçaria, que eu não tinha local. Fui para faxina, fui fazer faxina, trabalho de empregada doméstica e passar pelas lutas. Entendi. Aí quando melhorou, que fez o salão, que eu mudei para o salão, eu tirei um pedaço do salão para mim pôr o sofá. Eu fiz um sofá para mim sentar. E as pessoas viram o sofá que eu fiz e começaram a perguntar onde eu mandei fazer. Aí eu falava, eu mesma fiz. Você fez? Fiz e tal. Então eu pedia para mim fazer os delas. E assim eu enchi o salão de sofá. Tinha dia que não podia entrar no salão. Aí eu oficializei a tapeçaria. Tapeçaria JM. JM, eu lembro. Então, é assim, se eu hoje voltasse na vida, se a gente voltasse para trás, eu faria tudo o que eu fiz para mim ser o que eu sou. Não precisava mais do que eu sou. Eu não sou a mulher do dinheiro, não posso dizer que eu tenho uma quantidade grande de dinheiro, não tenho. Eu tenho o básico que eu consegui ter e não me arrependo do que eu fiz até hoje. Gostaria de ter mais tempo de vida para viver e trabalhar. O que eu não gosto de hoje eu estar nessa situação, de não aguentar mais trabalhar, porque eu fico estressado, eu queria trabalhar. É muito difícil você ver todo mundo sair para trabalhar e você ficar em casa. Se eu sempre sair primeiro que os outros trabalhar. Então é assim, o meu lema é trabalhar. Puxei para minha mãe também era esse tipo de gente. Quando ela não tinha roça para trabalhar, que não era época de colheita, ela trabalhava para os outros que tinham roça colhendo. Ela criava porco também, galinha, vendia, fazia dinheiro. Tinha os cavalos dela, as carroças dela, para ela buscar mantimento na roça. Ela quebrava mamona, fazia sacaria de mamona. Quando eu casei, meu marido achou que ali era o fim de eu trabalhar, porque eu estava casada, que eu tinha um marido. Você ia ser dona de casa na cabeça Eu dele. ia ser dona de casa. Mas aí, como o salário era bem pouquinho, e ele ia para a barragem, trabalhava na barragem a semana inteira, eu me sentia inútil dentro de casa sem fazer nada. Eu achava péssima a minha vida sem fazer nada. Eu pegava a roupa da minha mãe, eu lavava, eu passava a roupa da minha mãe. Você ficava caçando o que fazer. Eu cuidava da casa da minha mãe. Eu fui numa fazenda que tinha plantação de muito bambu, bambuzão, aquele bambu muito grande. Conversei com o homem se ele vendia para mim os bambus, para me cercar o quintal, ele disse que vendia. Eu convidei minha cunhada, Maria Preta, a mulher de João Branco. Você chegou a ver ela. Que legal, então era João Branco e Maria Preta. É porque eu chamava ela de Maria Preta, porque eu era a Maria Branca. Aí morava tudo pertinho, Maria Branca, fala com Maria Preta que vem cá. Aí foi que eu descobri que eu fosse catar mamona na beira da pista, que eu ia render dinheiro. Aí o marido ia para a barragem, ficava a semana inteira lá, só vinha no sábado. Eu não tinha filho, deixava o meu sobrinho Gilmar com a minha mãe, para ela cuidar das casas. E eu e a Maria Preta ia catar mamona na beira da pista. Nós catávamos, quando nós enchíamos 2, 3 balaios de mamona, nós fazíamos um monte e nós ia para casa.
ela dava mamar ao filho dela e eu cuidava de alguma coisa minha, pegava os balaios e ia carregar a mamona. Ponhava no terreiro de casa, deixava secar. Quando ela estava seca, nós batia ela com cambão, fazia cambão. Cambão é 2 paus, que as pontas ficam assim meio longe. Você roda e bate um pau, bate na mamona, o outro você segura na mão. Mas era grande, igual cabo de vassoura, cabo de rastelo. Que legal. Aí nós batia a mamona, coava, banava, enchia o saco cheio de mamona. Quando na semana, durante a semana, catando mamona na pista, nós fazia 3, 4 sacos de mamona. Aí quando nós tínhamos já assim, uns 5 sacos mais ou menos, nós ia lá na casa do arroz, um homem que tinha um comércio, ele era cerealista, e nós oferecia para ele, se ele queria comprar, para ele vir buscar. Ele vinha e jogava aquela grana na nossa mão. Aí eu já corria, comprava um porco e punhava no chiqueiro. E assim eu fiz Então foi das mamonas, você foi fazendo o seu comércio com o porco também? Sim. Ainda comprei o caminhão de bambu. Só que isso tudo o vô via esse movimento, ou ele não sabia? Ele via. Todo final de semana ele chegava, via, olhava para o saco de mamona, catou tudo isso semana, foi. Só que ele não fazia questão assim, Não. tipo, ele não imaginava que ia chegar na proporção que chegou. Não, ele achava que era só para ganhar uns trocadinhos. Aí eu falei com a mulher da Dona Cissa, fala para o seu Sebastião se ele aluga, quanto ele cobra para ir buscar o bambu para mim lá no sítio. Era no sítio do meu tio, Miguelzinho. A fazenda, né? Aí ela falou assim, tu corta o bambu, limpa tudo, deixa limpinho, sem galho, sem folha, e quando tiver tudo pronto, tu fala que eu mando o Bastião, ele levava a gente para a barragem, né? Eu mando o Sebastião buscar para tu. Ela foi lá, aí eu cortei os bambus, eu e Maria de João Branco. Deu um caminhão lotadinho de bambu. Aí nós trouxemos para casa e fomos cortar de serrote, numa altura que desce da cabeça do homem. Aí nós cercou tudo, trançando aquele bambu no arame. Trançamos no arame. Sortava as galinhas, ninguém roubava, os porcos ficavam soltos. Aí nós fechamos um lugar, os porcos ficavam só ali. Porque senão eles vinham para dentro de casa e invadiam. O porco que eu matasse eu não comia, frango. Minhas galinhas caipiras eu não matava, se eu matasse eu não comia. Eu tinha que vender viva. Tinha dó assim, se eu matasse, eu cortava o pescoço delas e fazia para mim comer. Aí eu lembrava delas vivas, eu não comia. Entendi. Porque eu queria muito bem meus bichos. Dá dó, né, os bichinhos? Dava. Meus frangos, eu criava frango no viveiro, fiz um viveiro. Meu marido que fez o viveiro para mim, cobriu com um telha de brasilite, Sei. para criar frango de granja. Cheguei a apanhar 2 caixas de 200 pintinhos. Caraca, tudo isso, vó. E comprava de 5, 6 sacos de ração. Quando os franguinhos estavam com 40 dias, 45 dias, estava tudo galão. Novinhos crescia. E quando eu ia para comida para eles, eu já sabia que olhava pra mim assim, piscava os olhinhos assim. Quando eu apanhava a ração, era até engraçado. Por isso que você gostava, né? Você ficar com dó depois. É por isso que eu gostaria de voltar para Andradina ainda, se a vida me desse a oportunidade. Sei. Porque lá eu posso criar, ninguém envolve comigo. Entendi. Aqui já dá problema. Aqui né? não tem como, né? Estou na cidade. Vó, e como que foi quando a senhora conheceu Jesus? Quando que foi? Assim. Boa parte. Nós está gravando. Mas pode brincar que não estrava, não. Tá bom. Você está no meio da gravação. Essa é minha mãe, O que você gente. vai fazer? Não, eu queria uma manteiguinha, tem aí? Tem aqui. É. Geladeira. Eu não estou comendo muito, não, Cristina. Você vai fazer almoço? Eu não. Depois eu te dou um pratinho. Eu tenho comida, Cristina, pronta ali, ó. E o João vai... Eles vão comer para lá. Quando eu conheci Jesus, eu tinha 7 anos de idade. Minha mãe sofria de acesso epilético. Era gravíssimo. Ela tinha neném, caiu dentro do rio, deu acesso dentro do rio e deixou o neném em cima do barranco. Ela ficou até meio-dia deitada em riba de um morrinho de terra que tinha dentro do rio. Era um riachinho, né? Não era um grande rio, não. Era um riozinho onde o gado bebia e o povo apanhava água para abastecer a horta, a lavoura. Ela caiu ali e ficou desmaiada lá dentro. Até que meu pai chegou e foi procurar ela, viu que ela tinha um caminho, tinha um rastro dela que ela desceu para a horta, para o riacho lá, e chegou lá, ela estava desmaiada num barranco, com a cara em cima do barranco. E a criança estava gritando que a formiga tinha pegado ele, que era João Branco. E ele não sabia andar ainda. E ela estava grávida do Judite, dentro dessa água. Foi a primeira vez que ela teve acesso?
Foi várias vezes, ela sempre, todo dia eu tinha acesso. E eu não gostava de brincar, eu não gostava de sair de perto dela, eu queria viver perto dela sempre, com medo dela dar acesso. Às vezes ela chateava comigo e falava, vai brincar, menina, por que tu não vai brincar, menina? Por que os outros vão brincar e tu não vai? Eu saía desconfiada, mas em seguida eu voltava, com medo de dar um acesso nela. Achando eu que eu com 7 anos, 8 anos, eu podia cuidar da minha mãe com acesso. Essa era a minha intenção. Mas se eu não pudesse cuidar, eu chamava alguém que cuidasse. Você ficava preocupada, né? Então eu era uma criança que não tinha, eu não era criança, eu era responsável. Eu queria cuidar da minha mãe. Aí quando foi um dia, passou um dia, meio-dia, um dia muito lindo. Era a colheita da safra, né? Meu pai tinha ido para a fazenda cedo para acertar com o fazendeiro o valor do que nós tínhamos que pagar para ele. Ele tinha colhido X, que eu não lembro quanto, e quanto que ele tinha que dar para o patrão, para o dono da terra. E meu pai foi cedo e não voltou mais. Demorou para lá. Era um lugar que era plantada muita mamona, como se fosse uma mata de mamona. E nós tínhamos um ranchinho, morava num ranchinho lá dentro. Minha mãe estava assim, em cima do fogão do ranchinho, passando barro assim para limpar a parede, que estava preta de fumaça. E a gente estava fazendo o serviço de casa, rastelando terreiro, barrendo terreiro, quebrando milho para os franguinhos, fazendo as obrigações, ajudando ela a fazer as obrigações. Cada um estava com uma obrigação para fazer. Eu, minha irmã Judite e o João Branco. O José era pequeno. Aí, quando eu vi, bateu palma na porta do ranchinho. Eu saí lá para ver, era um homem de terno. Era um homem de terno com uma pastinha embaixo do braço. Terna marrom, gravata com lista vermelha e lista preta, lista branca. Estou vendo a gravata do homem. Era um senhor moreno alto. Perguntei para esse homem o que ele queria. Ele falou assim que ele queria falar com meu pai. Eu falei, mas meu pai não está na minha casa, meu pai não está aqui. Minha mãe estava lá passando barro no fogão. Pergunta o que é, quer, menina? E eu falei, o que você quer? Eu quero conversar com seu pai. Eu falei, meu pai não está aqui em casa. A sua mãe mesmo pode conversar comigo. Eu falei, mãe, eu amo, quero conversar com a senhora. Ela falou, fala com ele que eu estou ocupada. Eu não tenho tempo para conversar com ele. Estou passando barro aqui no fogão e vou descer para o rio para lavar roupa. Trabalhava a semana toda na roça. Aí eu fui lá e falei, pô, minha mãe não pode atender que ela está ocupada. Ela está em cima do fogão passando barro na parede. Aí ele pegou e falou assim, não, mas eu tenho que falar com ela. Eu vim de muito longe. Eu estou com mais de 2 horas andando a pé, que eu deixei o ônibus, que na época chamava Jardineira. Desci do ônibus para vir aqui diretamente para falar com ela. Eu falei, você sabe quem é minha mãe? Ele falou, eu vou saber hoje. Aí eu chamei minha mãe falou, pergunta para ele o que ele quer. Eu falei, mas a minha mãe está falando o que você quer. Ele falou, dá um copo d'água. Minha mãe falou, dá água para o homem. Eu peguei um caneco de lata, não era copo. Peguei um caneco de lata, aí peguei um copo de alumínio, um caneco de alumínio, fui lá e pus água e dei para o homem. O homem bebeu, falou, obrigada. Falou, agora quer falar com a sua mãe. Eu falei, mas minha mãe não pode atender, que ela está com a mão cheia de barro. Aí ela desceu brava, muito brava, e falou assim, o que é que você deseja falar comigo? Ele falou, não, dona, eu estou aqui a mandar de Jesus. Jesus me trouxe até aqui. Eu preciso falar com a senhora a respeito de Jesus. Se a senhora dá um minuto para mim, eu vou falar de Jesus para a senhora. E o que você quer falar de Jesus para mim? É porque eu vou ali na casa da vizinha, bem longe, assim, tipo uns 2 quilômetros. Vou na casa de Dona Florentina, que era a única vizinha que nós tínhamos. Vou fazer um culto lá hoje à tarde, 2 horas da tarde. Se a senhora vai lá, quero convidar a senhora para ir lá, assistir o culto. Aí minha mãe falou assim, mas eu tenho que fazer, rapaz. Eu trabalho a semana inteira na roça, tenho roupa para lavar no rio. Eu vou descer para o rio para lavar roupa, eu não posso sair de casa e deixar minha roupa sem lavar, não. Ele falou, não, mas é no instante. Na hora que a senhora chegar, a senhora lava a roupa. Outro dia a senhora lava, mas vamos lá que é importante. Aí minha mãe falou, não vou não. Ele pegou e foi embora. Aí minha mãe, então, de repente, ela deu aquele estalo assim, de sabe uma coisa? Seu pai saiu cedo e não voltou até agora? Fica lá conversando borracha com seu tio? Então vamos aqui, vem cá. Ela pegou uma gamela. Para quem não sabe quem é gamela, é um coxo de madeira.
uma bacia de madeira, que os homens faziam antigamente. Encheu d'água, pôs um balde d'água dentro e falou, vem cá, todo mundo vem aqui, lava a cara, lava o pé e lava a mão. Aí a gente foi só lavar a cara, o pé e a mão. Não foram tomar banho para ir na casa da vizinha. Aí ela penteou nosso cabelo, amarrou uma fitinha, não tinha calçado para pôr no pé das crianças, pôs a roupinha que tinha e nós foi na casa da Florentina. Nesse dia, Jesus curou a minha mãe. Aí, nós chegamos na casa dessa mulher, lá tinha uma sacaria de amendoim dentro da casa da mulher. Não tinha banco, cadeira, não tinha nada. O homem estava lá, o pastor, um pastor chamado Benício. Nós não sabíamos o que significava pastor. Nós não sabíamos, eu só sabia que era um homem de terno marrom e chapéu marrom. Ele falou, põe as crianças aqui, põe as crianças em cima. Aí minha mãe falou assim, sobe aí na sacaria. Nós subimos na sacaria de amendoim e o homem começou a cantar os hinos. Eu não esqueço que o primeiro hino que ele cantou era assim, ó, que belos hinos canta lá no céu. É do Inário da Igreja Batista. Todo crente conhece hino, os mais antigos. Sei. Todo crente mais antigo conhece hino. Aí eu emocionei muito com esse hino e chorei. Chorei olhando para minha mãe. Falei, minha mãe vai cair, minha mãe vai cair. Você tinha medo dela dar acesso? Minha mãe tinha um sentimento assim, quando ela via uma reza, ela ficava emocionada com algo bonito que foi cantado onde ela estava, ela caía. Dava acesso, se batia, mordia os dedos, tudo, mordia a língua, saía sangue da boca dela. Ai, que dó. Dava aquela vertigem nela, aquela convulsão. Às vezes rasgava a roupa. Então você chorou de medo dela dar acesso? Eu tinha medo, porque eu ficava segurando a roupa dela, para não erguer a roupa, para não puxar. Eu ficava cuidando da minha mãe. Os outros ficavam tudo chorando em volta. E eu ficava em cima dela, cuidando dela. Ela não deu acesso naquele dia. E eu estava com o vestido dela enrolado na minha mão, para ficar justinho nela, porque se ela caísse, não levantasse o vestido dela. Quando às vezes dava acesso, meu pai fazia isso. Segurava a roupa dela no meio das pernas, assim, para ela não ficar pelada, nua na frente das pessoas, né? Que dó. Aí eu fiz o que meu pai fazia. Aí depois ela pegou, não deu acesso nela. Aí o pastor fez o culto bonito, cantou vários hinos, cantou esse hino aí, ele cantou outro hino que eu me lembro, já no final do culto, é que falava assim, muito além do sol, muito além do sol, meu lar está muito além do sol. Era muito bonito assim. E eu falei, ela vai dar acesso. Eu queria que parasse de cantar logo, porque ela ia dar acesso. Sim. Aí, você vê aqui a cabeça de criança? Eu tinha 7, 8 anos. Preocupada, né? Eu estava preocupado demais. Minha mãe era tudo para mim. Aí, quando acabar, o pastor falou assim, a senhora aí, como é o nome da senhora? Meu nome é Ritinha. Dona Ritinha, seus filhos, bonitos seus filhos e tal. Deu umas notas lá para minha mãe, né? Aí falou assim, a senhora não quer aceitar Jesus como teu único e eterno Salvador? Para a senhora ter morado no céu? Ela falou, eu tenho 3 Jesus. A minha mãe respondeu para o pastor, eu tenho 3 Jesus. Eu tenho um Jesus no quadro, tenho um na madeira, na cruz grande, e tenho um de bronze, numa cruz de bronze. Ele falou, dona, esses aí estão mortos. Esses aí morreram. Não ressuscitou. Eu quero dar um Jesus vivo para a senhora. Tem um Jesus vivo chamando a senhora. E ele está te convidando, aceita ele como teu Salvador. Ela falou, não, mas meu Jesus é assim, o outro foi não sei de quem, o outro foi a mãe que deu, não sei quem foi lá. Eu, não, pode, lugar de morte é no cemitério. Põe essa santaiada tudo, que a senhora atende na sua casa, na carroça, e leva no cemitério de Independência. Nova Independência, né? É o nome da cidade. Aí ela falou, não acho que eu vou fazer uma coisa dessa, meu santo. E eu então apertei a mão dela, não, mãe, não. Jogar nosso santo fora. A minha proteção estava no santo. Aí deu o final do culto, ele deu um versículo para ela da Bíblia. Eu não me lembro qual versículo. Falou assim, eu vou dar esse versículo para a senhora. Sabe esse papelzinho que os crentes dão por aí, né? Deu para ela, falou assim, a senhora guarda dentro do seu travesseiro? Para a senhora dormir em cima dele? E eu vou estar onde eu estiver, vou estar orando pela Dona Ritinha e sua família. Ela pegou e falou assim, tá bom.
pegou o papelzinho dele e levou. No caminho ela foi e falou assim para nós: se Jesus, do pastor, me curar e eu ser crente, eu vou ser crente. Se Jesus curar eu não dar mais acesso em mim, eu vou ser crente. E mais nunca minha mãe teve acesso. Nós estávamos no meio de um pasto, o trio do gado, onde o gado passava para descer no bebedouro, e o capim estava alto. Então estava um atrás do outro. Minha mãe, meu irmão e eu, perto da minha mãe. Eu não deixava ninguém entrar na minha frente. Eu queria ficar perto da minha mãe para cuidar dela. E eu já olhava para a cara dela, se estava tudo bem. Aí nós fomos embora. Chegou em casa, meu pai já tinha chegado. Onde estava, mulher? Disse: eu estava onde você estava. Se você saiu cedo, em vez de você me ajudar com o serviço de casa, buscar mandioca para os porcos, quebrar milho para os porcos, você sai cedo e não volta. Eu fui para casa de Florentina. Passou um pastor aqui, um culto, ia fazer um culto lá no Florentina, e eu fui lá para o culto, achei muito bonito. E vou lhe falar uma coisa, que meu pai que era o fã do santo. Todo santo daquele tinha que ter festa na nossa casa, o dia do santo. Sei. O dia de Nossa Senhora, o dia de Santo Antônio, o dia de São Judas, o dia de todo santo. Porque ele fazia promessa: qual santo minha mãe ficasse curada, ele ia levar lá na cidade chamada São Bom Jesus da Lapa, para agradecer e deixar a imagem do santo lá em agradecimento. Sim. E assim ele vivia nessa fé, mas nunca minha mãe ficou curada. Sempre que ela deu acesso, desde novinha, logo que ela casou, até que chegou nesse dia que o pastor Benício passou convidando para assistir o culto. E ali, minha mãe mais nunca teve acesso. Nunca mais minha mãe teve um acesso. Meu Deus. E tinha acesso todos os dias. E ela mais nunca teve um acesso. Aí quando acabar, nós fomos para a roça. Eu com a minha mãe e meu pai. E era acostumado, cada vez na hora do almoço assim, ela ficava triste num canto, mas ela não ficou triste não, ela começou a cantar o belo hino. Tudo errado. Ela cantava o hino 15, que o pastor cantou também, mas tudo errado. Começava do fim para o começo, do começo para o fim, e dizia assim: oh, glória a Deus, aleluia, porque Jesus curou ela. Ela já se sentia crente, mas só tinha assistido crente uma vez. Aí ela foi e falou para o meu pai assim: eu hoje estou aceitando a Jesus como meu Salvador, e eu não quero santo dentro da minha casa. Esses ídolos aí de santo eu não quero mais. A parede era forrada com o lençol mais bonito que tinha, que era barro, ela apanhava os mais bonitos que tinha para enfeitar para o santaiada. Aí meu pai disse: você é quem sabe. Ela falou: pode tirar tudo o santo da parede, que eu vou tirar meu lençol e vou guardar. E eu quero ir na igreja domingo, na igreja do pastor chamado Belarmino. O nome dele, pastor Belarmino. Aí nós fomos tudo para a igreja. Olha que gracinha, minha mãe sentada no banco da frente, com o neném no colo, que era o Zé. João Branco sentado no pé da carroça, assim, atrás do cavalo. E eu e Judito sentado atrás na carroça. Andava assim, 20 e poucos quilômetros de carroça. Tinha que sair de madrugada, bem madrugada mesmo. Ela fazia farofa, as coisas para a gente comer no caminho, porque não tinha dinheiro de comprar lanche. Ela da roça não tinha dinheiro. Ela fazia comidinha, garrafão de café, levava a garrafa de café. E antes de entrar para a igreja, ela dizia: vem aqui, menino, comer um bocadinho de farinha. Nós ia comer a farofa que ela fazia, bebia o café, e quando a igreja abria, que enchia de gente, nós entrávamos todos felizes, porque a minha mãe estava curada. Quando era órgão na igreja, não era banda, era um órgão que tocava. Quando nós abriu a porta que a gente entrou, ele gritou assim: oh, glória a Deus, o Belarmino. Eu creio que Jesus fez a obra. Ela falou: graças a Deus, Jesus fez a obra na minha vida.